A hemoglobina é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio. Nesse processo, a hemoglobina se transforma em oxihemoglobina. Nos fetos, há um tipo de hemoglobina diferente da do adulto, chamada de hemoglobina fetal. O transporte de oxigênio pode ser representado pelo seguinte equilíbrio, em que Hb representa tanto a hemoglobina do adulto quanto a hemoglobina fetal. A figura mostra a porcentagem de saturação de Hb por O2 em função da pressão parcial de oxigênio no sangue humano, em determinado pH e em determinada temperatura. A porcentagem de saturação pode ser entendida como, e ele deu a porcentagem de saturação para nós. Com base nessas informações, um estudante fez as seguintes afirmações. 1. Para a pressão parcial de O2 de 30, a hemoglobina fetal transporta mais oxigênio do que a hemoglobina do adulto. 2. Considerando o equilíbrio de transporte de oxigênio, no caso do adulto viajar do litoral para um local de grande altitude, a concentração de Hb em seu sangue deverá aumentar após certo tempo para que a concentração de HbO2N seja mantida. 3. Nos adultos, a concentração de hemoglobina associada ao oxigênio é menor no pulmão do que nos tecidos. E aí ele pergunta, é correto afirmar o que o estudante afirmou, né? Beleza. Bom, então vamos ver como é que ficou a resolução dessa questão 77 aí logo depois da vinheta. Bom, pessoal, então para analisar isso daqui, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, ele falou o seguinte, a pressão parcial de O2, quando a pressão for 30, a hemoglobina fetal transporta mais oxigênio do que a hemoglobina do adulto. Pessoal, olha só, se vocês olharem o gráficozinho aqui, olha, o gráfico está dizendo o seguinte, a hemoglobina fetal, ela sempre transporta mais oxigênio, porque a porcentagem de saturação é maior, o que significa que ela consegue transportar mais oxigênio para uma mesma pressão parcial de oxigênio, tudo bem? Como o gráfico da linha cheia vai estar sempre acima do gráfico da linha pontilhada, significa que ele sempre vai transportar mais, tudo bem? Então quando ele fala na alternativa 1 aí, na afirmação 1, que vai ser maior para quando o oxigênio é 30, vai ser não só para 30, mas para todos, então essa afirmação é verdadeira. Tudo bem? Na segunda afirmação, ele falou que o cara viajou do litoral para uma região de maior altitude. Pessoal, quando eu aumento a altitude de algum lugar, ou quando eu vou para um lugar de maior altitude, o ar fica mais rarefeito, eu diminuo a pressão parcial de oxigênio no ar, tudo bem? Como eu diminuí a pressão parcial de oxigênio, o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar que eu tinha Hb mais O2, né, dando aquela outra coisa lá. O que está acontecendo? Quando eu diminuo a pressão parcial desse cara no equilíbrio, eu estou deslocando o equilíbrio para esquerda, porque eu preciso compensar esse deslocamento que eu causei aqui. Então esse deslocamento, essa queda implica um deslocamento de equilíbrio para a esquerda, aumentando esse cara aqui, porque no fim das contas só quem tinha diminuído era esse cara estava constante. Então com o deslocamento para cá, a concentração desse cara vai no fim das contas aumentar, tudo bem? Então essa é verdadeira também. Beleza, e aí na terceira ele fala o seguinte, pessoal, ele fala que a pressão parcial de oxigênio no pulmão dos adultos é menor que no dos tecidos, ou seja, a pressão parcial, a concentração de hemoglobina associada ao oxigênio, ou seja, a concentração de hemoglobina no pulmão dos adultos é menor do que no pulmão, do que no tecido. Só que, pessoal, olha o note a dot. Olha para o note a dot. No note a dot ele está falando o seguinte, a pressão de O2 no pulmão é maior do que a pressão de O2 nos tecidos. E ele não especificou para quem que é isso. Ele não falou se era para os adultos, se era para os fetos. Ele só falou que no pulmão é maior que no tecido. Então, pessoal, daí a gente tem obrigatoriamente que tirar a conclusão que, já que ele não especificou, subentende-se que é para qualquer um dos dois, tanto para o feto quanto para o adulto. Ou seja, a pressão parcial de oxigênio nunca vai ser menor no pulmão do que no tecido. Ou seja, essa afirmativa é falsa, tudo bem? E aí quando a gente vê a 1 e 2 verdadeiras e a 3 falsa, está na alternativa C, tranquilo? Bom, pessoal, então uma questão interessante aí da FUVEST, que envolve um pouquinho de equilíbrio químico, né, falando com pressão parcial aí. Então eu espero que vocês tenham gostado, é uma questão muito boa. Falou!